Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz do Cristo, imperiosa e justa, nos envolva nesse instante, nos concedendo alegrias e esperança. Quero agradecer a coordenação desses trabalhos, que nos convidou, nos deu a oportunidade de aqui estarmos para comentar o Evangelho na noite de hoje. Porque é o trabalhador que precisa do trabalho, e nós somos gratos pela oportunidade do aprendizado e da participação. Esopo é um notável fabulista do século V da cultura grega. O fabulista, aquele que constrói fábulas, traz a nós, através de histórias em que os animais tomam vida, traz a nós orientações, reflexões de interesse das nossas vidas. Esopo, então, notabilizou-se como fabulista. No século XVII, La Fontaine, por sua vez, se espelhando em Esopo, traz para nós também, renovando e fazendo releituras das fábulas de Esopo, traz a nós também uma contribuição preciosa. La Fontaine, notável poeta francês, então, notabiliza-se, por sua vez, com as fábulas. E uma das fábulas preciosas que esses artistas, esses escritores nos trouxeram, é a fábula O Lobo e o Cão. Curiosa fábula, que nos vem fazer refletir junto com o tema evangélico da noite de hoje. Conta La Fontaine, espelhado em Esopo, que o lobo, certa feita, buscava alimento. Era um momento difícil naquela situação que ele vivia. Estava magro, cansado, caminhava pelo bosque. E eis que, de repente, ele viu se aproximar, feliz, roliço, rotilante, pelo macio, um belo cão. O cão se deteve diante do lobo e ele ficou estranhamente a fitá-lo, porque ele estava muito magro, muito sofrido. O lobo também, por sua vez, olhando o cão, com os olhos brilhantes, disse: meu amigo, como você está bem, em tempos de fome você está se alimentando muito bem, olha como você está roliço, como você está brilhante, olha que pelo você tem. Ele sorriu: sim, meu amigo lobo, prazer conhecê-lo. Eu moro com os homens e sou muito bem tratado, bem alimentado, eu sou penteado, eu sou acarinhado, eu tenho tudo o que eu preciso. E o lobo ali, diante daquele relato, ficou assim impressionado. Como é, você vive com os homens? Sim, eu moro numa casa e lá os meus proprietários cuidam de mim, eu tenho tudo o que eu preciso. E o lobo, então, muito curioso, perguntou: o que você tem que fazer em troca? Ele disse: olha, aí eu tenho que proteger a casa, eu tenho que uivar em quando em vez, latir mesmo, proteger ali o espaço, e também agradar os amigos quando chegarem, os amigos do dono da casa, Então, ali, banar o rabo ali, enfim, secar alegre quando precisar. Ah, é isso, sim. É só, E aí a gente faz essa troca, e eu sou muito bem, sou muito feliz, e como você está vendo aí, estou bem, Não falta nada. E aí o cão, condoído do lobo, naquela situação tão complicada, magro, triste, falou: se você quiser, vamos comigo até a minha casa, a casa do meu dono, onde eu estou bem cuidado, e eu vou te apresentar ele. De repente você
também, não é? É aceito. E você, então, vem morar com a gente. E você vai ser bem cuidado também. Basta fazer o que eu te falei, né? Latir quando vez e tal, fazer a proteção da casa, e você vai ser bem cuidado. Eu acho que você vai cair nas graças do nosso dono lá. Eu acho que você teria chances, muitas chances mesmo, de estar com a gente. Vamos lá tentar? E aí o lobo, muito feliz, vamos, claro, né? A situação que ele estava, difícil, né? E vendo aquele convite precioso, o lobo, então, aceitou o convite do cão e eles foram caminhando, né? Voltando para a residência, porque o cão havia escapado, né, da coleira, estava, então, ali passeando pelo bosque. Então, é hora do almoço já, né? Vou voltar para casa, né? E tudo bem. E o lobo, então, seguindo. Só que em certa altura da caminhada, indo para casa, o lobo notou que o cão tinha o pescoço esfolado. Estava esfolado. O lobo olhou para o pescoço do cão ali, com mais precisão, falou: olha, meu amigo, dá uma parada, o que é isso aí no seu pescoço? Ele falou assim: olha, isso aqui é da coleira que eu uso. Eu tenho uma coleira lá que eu fico preso nela o dia todo, né? Em vez de quando eu escapo, né, aí como foi hoje, né? Mas é raro às vezes, né? Não é sempre não. Ele falou: o quê? Você fica preso? Sim, eu fico preso na coleira lá, e, né, uma coisa até grande, né? É grande a corrente. Novamente, você fica preso? Sim, fico preso. O lobo olhou para o cão e falou assim: sabe de uma coisa, meu amigo? Eu não troco minha liberdade por nada deste mundo. Eu não quero ir para esse local, essa casa onde você mora, eu agradeço. E o lobo saiu disparado, voltando para a floresta. E o cão, sem entender, deu de ombro, se podemos dizer assim, né? Saiu e voltou para a casa aonde morava, e o lobo ficou com a sua liberdade. Mas o que tem a ver, meus irmãos, essa lição com a noite de hoje? Tormentos voluntários. Vamos ver aí o lobo, não é? E o cão. O cão, por sua vez, estava feliz. A felicidade dele é se realizar, enquanto o cão ali tinha tudo que ele queria dos bens materiais. O lobo, por sua vez, tinha na liberdade o seu bem mais precioso, poder caminhar pelos bosques, sentir o vento no rosto, ir onde quisesse. Essa era a alegria, era a felicidade, na verdade, do lobo. E nós, enquanto seres humanos encarnados, podemos nos deter apreciando essa fábula de Esopo, na releitura de La Fontaine, entendendo que nós também estamos no mundo, e nós devemos escolher as nossas alegrias, ou, mais particularmente, a nossa felicidade. Dentro do entendimento nosso, enquanto seja felicidade. Porque a mensagem de hoje, que é os tormentos voluntários, na verdade, aponta ao contrário. Porque enquanto estamos no mundo, né, nós devemos evitar a ilusão dos excessos, dos gozos materiais. Os excessos, que nós temos a lição no Evangelho que fala que nós temos que ver como homens no mundo, como seres humanos do mundo. Mas temos que aprender a viver no mundo, não para o mundo. Né? Nós temos que pensar nos nossos valores, nos bens materiais, sim, na nossa casa, nas coisas do nosso dia a dia. Buscar aperfeiçoar, buscar progredir. Essa é a nossa missão na Terra. Temos que progredir em todos os níveis, sermos felizes, buscar a felicidade. Mas somos alertados aqui pelos benfeitores espirituais que nós temos que passar pelo mundo, não nos apegar aos bens materiais, às facilidades do mundo, aos enganos do mundo. Como o lobo lá, ele percebeu que alguma coisa não estava bem, com aquela felicidade aparente toda, aquele apego todo a uma situação material, ele viu que alguma coisa estava escapando, que era a alegria da liberdade. E os amigos espirituais nos dizem muito isso. Nós perdemos a liberdade espiritual quando nós nos apegamos aos bens materiais. De tal forma, meus irmãos, que nós vamos sofrer por isso. Pela nossa ganância, pela nossa vaidade, pelo nosso ciúme, pelos nossos excessos. Mas não podemos, por isso, dizer que nós não devamos usufruir das alegrias do mundo. O que nós temos de mais complicado nesse processo é que nós temos em nossos corações a inveja e o ciúme, que são destruidores da paz interior. Então, eu estou na convivência social, eu estou no trabalho, eu estou na família, mas esse sentimento terrível
que diz para nós, os amigos espirituais, na noite de hoje, o Fénelon, né? François de Fénelon, item 23, que esses sentimentos são destruidores da nossa alegria espiritual. Porque o que é ser invejoso? É eu querer o que o outro possui. Eu não tenho. Eu quero o cachorro um cachorro bonito. Eu quero ter um cachorro daquele. Não posso ter, mas eu quero ter. Eu quero ter a casa do vizinho. Eu quero ter a família do vizinho. Eu quero ter o transporte do vizinho. Eu quero ter as roupas da vizinha. Que coisa maravilhosa. Então, eu tenho um sentimento de querer ter o que o outro tem. Mas não uma coisa assim, bonita. É uma coisa assim, eu quero ter de qualquer jeito, né? E eu vou, muitas vezes, até em certas situações, trazer prejuízo. Porque essa inveja pode não só ser uma energia negativa, como eu posso, a partir disso, começar a criar situações negativas, né? Porque na inveja, né, a gente tenta, né, meus irmãos, e é essa a mensagem da noite para nós, o invejoso quer destruir o outro, porque ele não aceita que o outro seja feliz, que o outro tenha o que tenha, em qualquer situação. Então, o sentimento de inveja destruidor, os Espíritos nos dizem que esse sentimento de inveja destruidora é terrível para a nossa evolução espiritual, porque nós cometemos desatinos por conta da inveja. Porque na inveja, que é um instrumento terrível da inveja, é a calúnia, a maledicência. Não é? A calúnia e a maledicência são instrumentos do invejoso e do ciumento. E isso é destruidor, meus irmãos. Nem Jesus escapou dessa situação dos caluniadores e daqueles maledicentes. A passagem maravilhosa em que vamos ver essa inveja funcionando e o ciúme, naquele momento em que ele está no poço de Jericó e que ele encontra a samaritana, de João, no capítulo 4 do Evangelho. Então, relata-se que ele então encontrou ali a figura de uma samaritana. Ele ficou no poço, os amigos dele, os seus discípulos foram comprar o mantimento, ele ficou na cidade, né, ele ficou no poço de Jericó, o famoso poço da Samaria, e ali chegou a samaritana para buscar água, né? Era um poço famoso, né, da comunidade. E aí ele entabulou uma conversa com a samaritana, e ela assustou, porque Jesus era um galileu, ele era um judeu, e havia uma celeuma entre samaritanos e judeus que assim, era complicado. O samaritano era tido como uma pessoa, inclusive, malquista, né? Então, não era comum um judeu conversar, ou era incomum, né, um judeu conversar com um samaritano. E ela falou, como é? Tu que é judeu, conversa comigo, não é? E aí Jesus começou a entabular uma conversa com ela, explicando a situação, o que ele fazia, a missão dele. Ela foi se encantando, diz os relatos evangélicos, né? E aí, em certa altura, ela tão empolgada, fala assim, Senhor, tu és o enviado de Deus. Eu vou buscar os meus parentes, os amigos, para trazer cá, para que você converse com eles e pregue, traga as informações que você acabou de me dizer. Aí Jesus, vendo que ela ia ser, fala assim, traga também o seu marido. Ela assustou, voltou, como meu marido? Eu não sou casada. E Jesus disse, sim, você foi casada 5 vezes. Você diz a verdade, esse que está com você é seu companheiro. E ela mais feliz ainda, e ele ficou mais um pouco conversando, porque Jesus aprofundou nos sofrimentos espirituais e morais daquela alma, e ela mais do que nunca sentiu ali que havia alguma coisa divina naquele homem, e aí ela parte feliz da vida, não é? E traz a sua família, traz o seu companheiro, traz a comunidade, e ali, nesse momento que ela vai saindo, vai chegando os discípulos de Jesus, e vê que ele estava conversando com a samaritana, estranharam, ficaram ali, Jesus não falou nada, eles não perguntaram e tal, e aí foi. Daí a pouco a comunidade se junta toda ali, não é? E segundo o relato evangélico, Jesus faz muitas curas, Jesus conforta, e há muitos naqueles momentos ali, muitos seres humanos que se libertam e se transformam em seguidores do cristianismo nascente naquele momento. Jesus convence, né, aqueles irmãos da necessidade da reforma interior. E ele, então, aí tem diversos adeptos surgem ali naquele grupo da Samaria. Mas ao final do processo, da pregação, das curas, o Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, hoje foi maravilhoso. Que fantástico, olha quantas bênçãos conquistamos hoje. Aí Jesus, muito tranquilo, diz, Pedro, não é bem assim. E essa passagem não está, literalmente, na passagem do capítulo 4 de João. Está lá na Boa Nova, de Humberto de Campos. Dá uma olhadinha, Jesus na Samaria, conversando com a samaritana, e vai encontrar essa informação de Humberto de Campos, em que Pedro, então, falou com Jesus. Jesus falou para ele, vá e dá uma olhadinha nos grupos que ficaram lá, né? E aí ele foi, caminhando até os grupos,
chegando até lá, e ele não era muito conhecido, mas aí, aqui e acolá, ouvindo uma conversa ou outra, num grupo dizia assim, sabia que esse sujeito, ele é um desempregado, fica aí usando do tempo, né, enganando as pessoas. Aí o Pedro assustou, falou, nossa. Aí saiu para outro grupo, e outro em pé de ouvido, conversando. Ficou sabendo, nós descobrimos aqui na conversa, ficou informado, que ele estava conversando com uma samaritana sozinho. Imagina o que eles estavam fazendo, né? E o risinho, a Timófia, Pedro, mais assustado ainda, falou, meu Deus. E aí voltou até o Senhor, eu ouvi barbaridades. Aí, Pedro, é assim, é a seara em que você vai ter que trabalhar, que vocês terão que semear, é o ambiente humano de conflitos, dificuldades e imperfeições. E ficou para nós a lição de Jesus naquele instante, nem ele escapou da calúnia e da maledicência, daqueles que ele estava socorrendo, ele estava ajudando, ele estava iluminando aquelas mentes, não é? Então, o invejoso, né? Ele é um atormentado. O ciumento é um atormentado, não é? Então, por quê? Porque ele não quer ser infeliz sozinho, quer arrastar os outros. Não é? De repente, ele, enquanto ele é o invejoso, ele cria tramas, situações, maledicências, calúnias. O ciumento é um triângulo ali. A tem inveja de B, tem ciúme de B em relação a C. Por exemplo, ciúme dos amigos, né? Eu tenho um amigo X, né? Um amigo B conversou com você um assunto que ele não conversou comigo. Aí já fica chateado, vai, não conversou comigo. Como é que ele deu atenção para você? E aí a gente cria uma relação de desarmonia e até perde as amizades, às vezes, pelo ciúme infeliz dos amigos. Ciúme dos companheiros, das companheiras. É muito complicado, meus irmãos. Um amigo nosso, certa feita, contou uma história, eu gosto muito de música, e ele também, e era uma época que nós estávamos todos participando com muita efetividade no campo das artes, e ele, então, eu encontrei com ele um dia na rua, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. E sua namorada, como é que está? Porque havia conhecido a namorada. Terminamos. Eu falei, o quê? Terminou? Não deu certo, não. Eu falei, por quê? É uma complicação, vou te contar. Eu estava numa reunião espírita, não é? A pessoa não era espírita, eu a levei para conhecer e tal. Eu sentei na fila, e lá no grupo que eu estava, a gente costumava cantar com os inários e tal, né? Costuma cantar. Eu peguei o inário, o pessoal tocando, o pessoal da Alegria Cristã, abençoadamente, trabalhando, como nós vemos aqui, e ali ele pegou o inário e começou a cantar, era o hino da irmã Sheila, ele adora a irmã Sheila, ele começou a cantar, ele disse que ele começou a cantar o hino da irmã Sheila, ele as lágrimas, se emocionava e cantava empolgado, e de repente, quando ele olhou para a namorada, ela estava olhando para ele com uma seriedade, com os olhos fixos nele, sério, né? Ele assustou. Aí ele foi cantando, terminou a música, guardou o inário, o pessoal fez a prece, e na saída da reunião, ela me encarou e disse assim, que história é essa? Quem é essa Sheila? Que você cantou com tanta emoção, quem é essa mulher? Me conta, eu não estou gostando disso não. Isso está me incomodando. E ele assustou, falou, eu vi que o negócio já era outro nível, já não era mais ciúme, estava nas raias da influência negativa. E aí eu expliquei, né, que era um hino e tal, mas não teve jeito, e a coisa ficou meio estranha. Aí eu desisti, eu falei, não tem jeito mesmo. Aí coloquei o nome dela nas radiações, nas vibrações, e encerrei aquele relacionamento. Não ia dar certo mesmo, imagina, meu amigo, com o ciúme da irmã Sheila. Não é? Então, meus irmãos, é um nível exacerbado, um nível exagerado. Quando chega nesse nível, o ciumento precisa do quê? Precisa, meus irmãos, de apoio psicoterapêutico, precisa de auxílio. Nós precisamos de apoio psicoterapêutico, precisamos de auxílio para vencer esse tormento voluntário. É um tormento que nós criamos para nós. E é tão infeliz isso, meu, estamos assistindo hoje, não é? Na nossa sociedade, sem querer, a gente abre a televisão, liga o jornal, abre uma revista, está lá as páginas com inúmeros incidentes domésticos, de violência doméstica, de violência através do quê? Do ciúme exagerado, da falta de confiança, da falta de compreensão para com os outros, né? Então, assim, tragédias, meus irmãos, infelizes, tragédias que nos tortura o coração quando a gente tem acesso às informações. A gente nem quer ler, mas não tem jeito. São tantas acontecendo hoje por conta do ciúme exacerbado, não é? Então, o ciumento, ele acha que tem posse de tudo que ele acha que é dele, né? Então, as pessoas são coisas,
né? Os objetos são coisas, os amigos são coisas, então é meu, é só meu e ninguém pode usufruir, pode ter e tal, de certa forma, conviver, né? Então, é uma complicação muito grande, meus irmãos, para cada um de nós, quando nos deixamos levar por essa tortura, por esse tormento, né, segundo o mundo espiritual, na palavra de François Fenelon, né, na noite de hoje, do item 23 do Evangelho, é que esse tormento voluntário destrói nossas vidas, porque nós cometemos desatinos que vai ser cobrado amanhã no mundo espiritual. Por exemplo, o maledicente, o que está por aí, criando discórdia, caluniando as pessoas de boa índole, não é? Porque ele acha que tem que ser assim, porque ele não aceita que pessoas sejam melhores que ele vai ter que reencarnar amanhã. De que forma? Nos diz os benfeitores espirituais. Vai ter que reencarnar sem a possibilidade de utilizar a voz. Vai reencarnar sem a possibilidade de falar, né? Afásico, né? Mudo. Essas informações. Às vezes a gente vê uma pessoa que está sem a voz. Pode ser vários casos, mas a maioria das vezes, o mundo espiritual nos orienta de que aquele instrumento que foi instrumento de queda nosso, ele então, nos tirado. Para que, a gente que pede, não é o mundo espiritual que tira, não, gente. Nós é que pedimos. Olha, eu fui caluniador demais, eu fui maledicente demais, olha, eu quero reencarnar, te dá um problema vocal para mim lá, eu quero ir sem falar, porque, não é? Vou usar a bênção da língua dos sinais, não é? E eu não vou usar a voz, porque eu cometi desatinos, eu caluniei as pessoas dignas, eu fui maledicente, né? Então, nós sabemos que é assim que acontece na vida espiritual. Então, nós temos que ter, meus irmãos, muito cuidado, não é? Porque a alegria do invejoso e do ciumento é induzir os outros a erro, através da calúnia. E muitas vezes cometemos, julgamentos infelizes, né? Nós julgamos mal pessoas e fatos e coisas, e amanhã vamos responder por ter acreditado, né, na maledicência, por ter acreditado na calúnia e também sido vítima, né, de desatinos coletivos, sociais, pessoais, né, por conta, a gente não checou as informações, né, nós não fomos ver o que realmente aquilo tinha procedência, e nós vemos isso particularmente, meus irmãos, nas redes sociais hoje, né. Uma das minhas pesquisas sobre educador foi com redes sociais, minha tese de doutorado foi em cima disso. Há 15 anos atrás, eu fiquei tão assustado quando terminei a minha tese de doutorado, que eu só voltei só com o meu e-mail. Falei, gente do céu, não é tecnologia, são as pessoas, não estamos despreparados para usar tamanha ferramenta tecnológica. E aí, há 15 anos atrás, me fechei, falei, não vou usar redes sociais, vou ficar só com os meus e-mails, né? E aí, já tem 15 anos isso, a coisa veio evoluindo, veio se transformando ao longo do século, dos anos aí, e vamos encontrar o quê? As redes sociais mal usadas como havia previsto. Pessoas morreram por causa de calúnias online, por causa de maledicências online em redes sociais, mortes inúmeras de jovens, adolescentes, pessoas adultas, né? Um caso que me incomodou muito foi um caso de uma senhora, uma das capitais do Brasil, isso já tem um tempo até uns 5 ou 6 anos, um pouco mais, e a pessoa foi caluniada em redes sociais, aí cometido um desatino, e alguém falou, foi a pessoa que fez isso, a pessoa nem sabia de nada, não é, do que estava acontecendo, nem nas redes sociais, a pessoa foi encontrada na rua e foi linchada, meus irmãos. Uma coisa que ela nem sabia o que era. Né? As redes sociais estavam naquele momento sendo usadas para fins maléficos, negativos, desumanos. Hoje nós estamos saindo de uma confusão muito grande aí, não precisa nem dizer para vocês o que já aconteceu aí nas redes sociais, mas nós temos que tomar uma atitude enquanto pessoas humanas, usar as redes sociais como seres humanos dignos, honestos, não é? Pessoas de bem, evitar usar as redes sociais para caluniar as pessoas, para maldizer, para criar aí tanta discórdia. Vai ser cobrado de nós essas atitudes, meus irmãos, será cobrado de nós. Redes sociais, podemos usar, vamos usar para o nosso trabalho, né? Para divulgar nossa produção, são artistas, são profissionais dessa daquela área, são excelentes ferramentas de trabalho. Mas, de repente, eu dou uma dica, evitemos, meus irmãos, se expor tanto, né? Eu tenho que expor até a comida que eu como no dia. É interessante isso, né? Eu conto toda a minha vida, está lá exposta. Meus filhos, minhas filhas, minha casa, onde eu moro, tudo posto, tudo que eu faço, hora a hora está colocado em redes sociais. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Vamos refletir um pouco sobre isso. Será que é preciso fazer isso mesmo? Não é? Uma sociedade que ainda está se acostumando com tecnologias avançadas, e nós sabemos que o que há no nosso coração ainda não é tão luminoso como deveria ser, então há que ter cautela,
nesse momento histórico nosso, né, meus irmãos, com redes sociais. Fica a dica aí de quem é pesquisador da área, que ele dedicou o tempo nesse campo e sabe como é importante essa ferramenta para ajudar, para educar. Mas, infelizmente, nós temos uma sociedade humana ainda muito agressiva, com muitas guerras no planeta, com muito ciúme e inveja campeando a todo campo, em todo lugar onde nós estamos vivendo. Então, temos cuidado, né, meus irmãos, com essa situação. Então, nós temos que ter aí outro detalhe importante, a boa comparação. Uma coisa, eu ver o sucesso do outro e querer também ter sucesso, é diferente de eu invejar o outro e querer que ele se complique, né? E que ele não tenha sucesso. Eu ver, me espelhar e querer crescer é diferente. Eu quero, nossa, aquele profissional tão bacana, eu quero ser como ele. E se espelhar para ser melhor. Não é inveja, é querer ser bom, é querer crescer. Então, valorizar as pessoas que nos cercam, que tenham sucesso, que tenham realizações, faz parte do nosso progresso, meus irmãos, espiritual, né? Então, o caso de Jesus na Samaria, nós já comentamos, em que ele traz aí a sua contribuição enquanto também vítima da maledicência e da inveja, né? Apreciar sem inveja, né? Que eu acabei de dizer aqui, apreciar sem inveja, o colega de trabalho. Se a pessoa tem sucesso e está no nosso núcleo de próximo, o sucesso é nosso também. Nossa empresa, da nossa escola, nosso grupo espiritual, né? A pessoa que está crescendo e desenvolvendo, e o sucesso dela é nosso sucesso. Isso é muito importante, porque a gente cria uma rede de progresso, porque eu estou junto àqueles que estão crescendo, eu vou crescer também. Não é? Então, quando eu tomo uma atitude infeliz, da inveja destrutiva e do ciúme desumano, eu posso atrapalhar um pouco aquele núcleo, aquelas pessoas, mas eu vou me atrapalhar muito mais enquanto processo evolutivo. Não é? Eu vou sofrer as consequências de toda a desumanidade que eu praticar com a calúnia e com a maledicência. Né? Então, temos que ter em nossos corações essa compreensão, né, para que possamos ter sucesso na vida espiritual enquanto encarnado. Porque a felicidade, meus irmãos, na verdade, não são os bens materiais. Não é ter todos os bens do mundo. Quantas pessoas são ricas e são infelizes? Não é? Conheço várias. Tem tudo, né? Mas tem uma dor imensa no lar, na família. Então, o mundo que nos cerca, não existe uma felicidade 100%. Existe uma felicidade relativa, né? Nós temos que ser felizes com 1 milhão, com um tostão, com saúde, ou com muita saúde, com pouca saúde. É uma coisa interior. Os espíritos, e François Fenelon fala para a gente na lição da noite de hoje, do capítulo 5, item 23, é que é a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira. Nós temos pequenas alegrias na vida, mas a felicidade verdadeira está na paz do coração, não é? Nas alegrias da alma. Quais são as alegrias da alma? Lembra do lobo lá? O lobo, para ele, a alegria da alma dele é ser livre. É uma coisa boa, né? Então, vamos descobrir qual é a verdadeira alegria espiritual. Os espíritos explicam, né? É a instrução dos espíritos aqui, e François Fenelon, que foi um teólogo francês, foi um homem de igreja, foi educador, foi escritor, foi um arcebispo, né, católico, um profissional da educação, e ele era uma pessoa muito caridosa, fraternal, não é? E ele, então, depois volta, depois do século XVII, ali, ele volta no segunda metade do século XVIII, com a equipe do Allan Kardec, no mundo espiritual, né, vem trazer a sua contribuição enquanto educador, enquanto teólogo, né, fazer essa reflexão preciosa, porque ele era uma alma cândida, era uma alma afável, o François Fenelon. Né, ele volta com essa habilidade, ele volta com essa informação de que a felicidade está no coração, está no amor, está na paz, está no bem, está na tranquilidade diante da tempestade, está na tranquilidade diante dos problemas. Não é? Quantas vezes eu tive a oportunidade de conviver enquanto jovem da mocidade, visitar hospitais, visitar núcleos de trabalho, e a gente vê cada irmão nosso, ainda há pouco tivemos uma experiência dessa, um irmão foi visitado pela equipe de trabalho da casa, para uma dificuldade de saúde, a gente saiu de lá assim, e eu pensando, meu Deus, gratidão, meu Pai, pelo corpo físico, pela oportunidade das bênçãos da vida que nos é concedida, né? A oportunidade de caminhar. Eu cheguei, também fui tomar um copo de água, depois que nós saímos desse atendimento, né? Eu peguei um copo de água, tomei, agradecendo, Senhor, obrigado, que eu posso tomar um copo de água, porque até tomar um copo de água, gente, era difícil para
aquele nosso irmão a quem nós fomos visitar. E eu agradeci pelo copo de água que eu estava tomando. Então, aprender a agradecer a Deus as pequenas coisas que nós temos, né? Então, o François Fenelon nos diz que as verdadeiras alegrias nossas, está posta, né? Agradecer, né, as bênçãos que recebemos, ter seguro em nossos corações, né, que a verdadeira felicidade é a paz em nossas almas, é a tranquilidade, né? O nosso tempo, 5 minutos. Eu ensaio, então, com a bênção de Jesus, quando ele estava ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, meus irmãos, é um lago, mais ou menos 166,7 quilômetros quadrados ali, na região da Palestina. E nós vamos encontrar, na época de Jesus, Cafarnaum, Magdala, né, Cesareia, todos na margem do lago, também chamado Lago de Genezaré. Então, Jesus trabalhava com os pescadores. E os pescadores, então, a profissão muito comum na época, né, naquele momento, os pescadores. Tinha também a turma que era a turma da convivência, que fazia plantações, né, que vivia também produzindo hortifrutis, né? E nós vamos encontrar todo um processo de comércio naquela região. Então, é uma região muito famosa, de um lago maravilhoso, um lago água doce. Então, Jesus estava com seus amigos, né, os discípulos, atravessando o mar, e de repente o lago, né, que é o chamado mar, né, mas na verdade é um grande lago, ele então, uma tempestade sobrevém, e a balsa, o barco começa a sossobrar, e os discípulos desesperados, Senhor, Senhor, ele estava dormindo, Senhor, nós vamos afundar, mestre, e aí foram, acordaram ele, e ele olhou, gente, calma, né? Aí se levanta e diz a tempestade, em alto brado, que ela se acalmasse. E tudo se acalma. E aí, meus irmãos, os discípulos todos, que homem é esse que acalma as tempestades? Não é? Então, que Jesus possa acalmar as tempestades do nosso coração, acalmar nossas almas, para que a gente possa vencer em nós mesmos. Nós somos invejosos, nós somos egoístas, nós somos ciumentos, mas vamos trabalhar nosso coração para que tiremos esses infortúnios da nossa alma, que são terríveis formas de tortura que criamos para nós mesmos.